Oi, tudo bem? Meu nome é Andresa Batista e aqui eu falo um pouco sobre a minha experiência com o programa de au pair. Hoje eu vou falar sobre direção, tanto aqui nos Estados Unidos como era a minha direção quando eu ainda estava no Brasil. Eu tirei a minha carta em 2016, CNH. Eu falo carta, porque na minha região falam carta, mas tem gente que não entende quando fala carta. Bom, eu tirei a minha CNH em 2016, no início do ano, mas mesmo tirando no início do ano, eu não tinha prática em direção, eu não treinava, eu não pegava o carro. Foi só em 2018 que eu coloquei pra mim, tá, vou treinar, vou pegar carro e vou sair. Então, quando chegou em 2018, eu comecei a pegar o carro mais assim, eu dava uma volta no quarteirão, eu ia até a casa da minha tia, ia na minha avó, não era nada assim, nossa, dirigir pra longe. Não. Então, quando chegou em outubro, eu acho que foi em outubro, eu comecei a fazer aula de circo numa academia que era um pouco longe da minha casa. Então, toda segunda e quarta eu dirigia pra academia. Era todos esses dias, todos, eu quero dizer, segunda e quarta, o mesmo caminho, mas assim, já era uma experiência melhor. Eu tava me sentindo um pouco melhor. E aí depois eu falei, não, agora eu realmente vou melhorar. E eu passei aí quase todos os dias pra praia. A cidade que eu morava no Guarujá é uma cidade turística, porque tem bastante praias. Inclusive, visitem o Guarujá. Então eu ia quase todos os dias, o que era assim, relaxante, porque eu ia pra praia, sentava na areia, olhava o mar, ficava relaxada e ainda treinava a minha direção. Colocava minha música no último volume, se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é do meu estilo musical. É sertanejo raiz, é pagode, é calcinha preta, às vezes escuta a música de Deus, né, porque tudo é equilíbrio nessa vida, enfim. Então eu estava me sentindo um pouco mais confiante com a minha direção. Mas aí quando chegou em 2019, eu falei, não, agora eu realmente vou treinar, dirigir para lugares mais longes. Então minha mãe tinha uma festa para ir no Morro da Nova Sintra, em Santos. Eu morava no Guarujá, Santos, cidade vizinha. Inclusive eu trabalhava em Santos. Eu falei, mãe, vou dirigindo. Na hora eu nem pensei que eu tava indo pro morro, só falei, vou dirigindo. Gente, primeiro que tinha que pegar balsa. Nunca tinha pego balsa de carro na minha vida. Mas fui. Na hora eu subi o morro, o carro morreu. Porque o carro não era nem automático e nem hidráulico. O carro morreu quando conseguia mais subir. Eu ligava, o carro descia e morria. Eu ligava, o carro descia e morria. Eu fiquei, Jesus amado, como é que eu vou fazer? Eu quero desistir, eu vou pedir ajuda, e que não sei o quê. Só sei que teve uma hora que o carro ligou, que eu falei, mano, vai. Se eu parar agora, eu não consigo mais. Eu só fui. Ainda bem que eu não atropelei ninguém. Enfim, cheguei na festa, sei que quando eu voltei do morro, eu falei, Deus amado, se eu dirigir pro Morro da Nova Cinta, eu dirijo pra qualquer lugar. Eu falei, agora é tão rápido que quase não deu para entender. Aí, depois disso, eu falei, só vou. Andresa, eu tô indo pra tal lugar. Vou de carro. Andresa, vamos no Mac. Vou de carro. Andresa, vamos no Burger King. Vamos de carro. Tava dirigindo assim, ó, pra tudo que era lugar. Comecei a ir pro trabalho às vezes. Não sempre, porque era caro ir de carro pra Santos, porque tinha que pagar o pedágio da balsa. 13,10. Tirando a gasolina, né? Aí eu falei, vou começar a ir pro trampo às vezes de carro. Então, assim, eu estava realmente confiante com a minha direção. Eu estava me sentindo mais preparada, estava me sentindo melhor. O que foi bom, porque eu dirigia todos os dias. E no meu application eu coloquei lá que eu tinha direção de todos os dias. Inclusive eu comecei a ir pra academia e malhar todos os dias, porque eu pagava aula de circo e a musculação estava inclusa. Aí eu falei, eu vou tentar ter um corpo esbelto, porque assim no vídeo não dá pra ver, mas assim, eu sou magricela, um pouco reta, sem quadril. Então eu falei, vou malhar pra ficar como? Gostosa. Funcionou? Não. Mas tentamos. Então eu dirigia todos os dias, coloquei no meu application que eu tinha direção diária. Fui fechar com a família. Fechei com a primeira, qual era o combinado? Você vai ter um carro para você usar no seu tempo livre e vai ter o carro que vai dirigir as crianças. Eu falei o quê? Perfeito. Um aviso. Carro. Eu não posso generalizar, falar que para todo mundo é assim, mas hoje, na minha mente, carro é sinônimo de liberdade. Porque se você não tem carro, você não consegue ir para os lugares, você não consegue explorar, você vai depender de carona ou depender de Uber. O que Uber é caro, ainda por cima para quem recebe 195 e 75 por semana. É sério. Tem muitas meninas que tentam, eu vejo bastante no grupão, meninas que perguntam sobre as agências que não precisam de CNH. Não querendo ditar algo, mas assim, tentem vir realmente com CNH, tentem vir para dirigir com família que te oferece carro. Claro, tem cidade que talvez você não precise, mas as cidades, as três que eu morei, é necessário carro. Eu morei em Austin, na real não era em Austin, era Spicewood, era uma cidade perto de Austin, que é a capital do Texas. Morei em Redwood City, é assim que fala? Espero que sim. E agora eu moro em Tiburon,
Quer dizer, eu moro em Tiburon, mas eu tô 1 mês e meio já nessa casa que não é em Tiburon. É perto de Lake Tahoe porque a minha casa tá em reforma. Minha casa. A casa deles tá em reforma, então a gente tá aqui 1 mês e meio. Aqui principalmente, se não tiver carro, Deus amado. Quer dizer, até com carro você não faz muita coisa, porque aqui é uma cidade que, tipo, eu tô nas montanhas. É isso. Voltando. Então, assim, venha com carro, com uma família que vai te oferecer. Pensa bem se você realmente quer vir por uma agência que não te pede CNH somente pela pressa de vir logo. Claro, se você tiver na idade limite é uma coisa, mas se você não tiver, não faz isso. Porque tanto na minha família quanto na segunda, que eu mal pegava o carro, eu me sentia muito presa, muito sozinha. E aqui já tá sendo diferente, apesar deles serem bem ruinzinhos com outras coisas. Enfim, agora deixa eu falar direito da família, né? Aí na minha primeira família do Texas eu tinha 3 crianças, a menina de 8, uma de 5, um menino de quase 3. A mãe teve um bebê. Porém, você só pode cuidar de bebê a partir dos 3 meses. E como eu mudei de família com 1 e meio, eu não cuidei da bebê. E aí, quando eu cheguei lá, eu não tinha um carro pra mim. Aí tinha o carro da mãe, que eu não podia chegar perto, e o carro do pai, que era uma quase van, que ele usava pra trabalhar, e era o que dirigia também as crianças. Beleza. Um dia, do nada, a mãe falou assim, vamos pro lago e você vai dirigir. Eu fiquei em choque. Mesmo sabendo dirigir, eu fiquei em choque. Não que eu dirija assim maravilhosamente bem, mas eu tenho uma certa experiência, querendo ou não. Eu tava nervosa, porque eu dirigi eu, as 3 crianças, a bebê ainda não tinha nascido, a mãe grávida, de praticamente 9 meses já. Então, assim, complicado. Aí, tava assim, máximo de velocidade 55. Eu tava tipo 50. E é 55 milhas, né? Quilômetros. Tem que converter aí. Eu sei que 1 milha dá 1,7 km. Então, tipo, é uma velocidade um pouco altinha. E eu tava tipo 50, 45, a mãe, acelera, 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 tem que ir mais rápido. Como eu vou saber que tem que acelerar? Pô, você tá lá que é o máximo a 55, por que eu não posso ir a 45? Por que eu não posso ir a 50? E ela gritando, então isso foi me deixando um pouco mais nervosa. E tirando que eu pedi pra ela, eu falei, posso usar seu celular pra colocar o caminho? Ela, não, eu vou falando pra você. Aí eu falei, como eu me sinto melhor, eu sabendo a direção que eu tenho que ir do que alguém me falando. Ela, não, eu vou narrando pra você. E ela foi narrando, então ela falou assim, vira à direita, em cima da hora, vira à esquerda, em cima da hora. Assim, eu não dirigi assim tão mal, assim, do carro parar, nem nada assim, porém eu tava com um pouco de medo por ela sempre falar em cima da hora, era muito carro, era caminhão passando do meu lado. No Brasil eu dirigia, mas assim, igual eu falei, eu sabia o caminho, eu tinha um mapa na minha frente mostrando a direção, e eu não tava com um monte de gente no carro. Quando eu cheguei no lago, o pai ele foi super legal comigo, falou que eu dirigi bem, falou assim, nossa, você dirigiu bem, pra quem não conhecia o roteiro, quem tava com a gente no carro, nunca pegou esse carro na vida, era um carro bem grande, então você dirigiu bem. A mãe com cara de bunda pra mim, né? E aí foi isso, depois disso eu nunca mais peguei o carro. E naquela casa eu fiquei muito triste, porque tudo era muito longe, no Texas tudo era muito longe, sério, tudo era muito longe. Uma vez eu fiz simular um Uber pra um lugar mais perto da minha casa, que era uma galeria, deu tipo assim, $30 ida, $30 volta. Ou seja, eu não saía, não fazia nada, só saía quando eu tinha alguma carona. Porém, quase todo mundo morava muito longe da minha casa, eu morava tipo na roça. Então não tinha, quase não explorei o lugar. Sério, foi bem complicado por causa de um carro. Troquei de família, aí eu vim aqui pra Califórnia, só que eu morava em Redwood City. Lá eu saí pra dirigir com o pai, eu tava assim de boa realmente, ele falou que eu dirigia bem, inclusive falou que eu dirigia melhor que a esposa dele. O que nem é muito difícil, porque ela dirige muito mal. Mas assim, o bebê era um bebê que eu cuidava, então não precisava dirigir criança e eu mal podia usar o carro. Não por causa da minha direção, mas porque eles realmente, ele na real, não era a mãe. Ele não queria emprestar o carro, sendo que combinado era que eu poderia usar o carro. Então eu só usava o carro pra ir pra aula, segunda e quarta, que foi por isso que eu treinei essa direção com ele, pra ver se eu poderia ir pra aula. Então assim, toda segunda e quarta eu dirigia. E de resto, pra eu sair, era uma vez na vida e uma na morte que eles me liberavam o carro. Inclusive, foi parada pela polícia. Quando a gente embarca, a gente tira a PID, que é a permissão para você dirigir aqui. Tem estado que ela vai funcionar por 1 ano, tem estado que ela vai funcionar por 3 meses. A minha, eu embarquei dia 23 de junho. Então ela venceu, vamos aí, julho, agosto, setembro. Tá vendo como eu tô boa assim em cálculo, né? A minha venceu em setembro. O que aconteceu? Eu tava voltando da aula, no meu primeiro dia de aula, e eu não tinha internet no celular, porque eles não pagavam minha internet também. Inclusive,
meu celular não aceitou chip americano, então eu teria que comprar um celular. Porque eles também não tinham celular pra passar de au pair pra au pair. Então eu comprei um celular e tava esperando eu chegar. Primeiro dia de aula, fui pra aula dirigindo, de boas, ouvindo minha música. O que aconteceu? Aí dá até tristeza de lembrar desse dia. Na ida, perfeito. Deu tudo certo. Eu tava como? Deus me abençoou. Perfeito. Voltei, na escola tinha Wi-Fi, então eu consegui colocar a localização da minha casa. Tô voltando, tô na estrada, a rua se dividiu assim, ó. Aí eu falei, qual é? Eu não sabia se era a última ou a penúltima, porque não dá pra entender às vezes muito bem no Google. Então, eu dei uma reduzida na velocidade pra quando chegasse perto, eu conseguir ver qual que eu ia virar. Não, sério, eu reduzi um pouco. Não tinha ninguém. Era tipo uma avenida assim bem lascadinha, tipo estrada mesmo. E aqui não tem iluminação. Eu reduzi um pouco, do nada, brotou um carro de polícia. Falei, puta merda. Lembrando que a minha pilha estava vencida. E eu não tirei a carta aqui. Aí o carro já falou assim, aí ele buzinou, uma coisa assim que ele fez, então eu parei. Aí na hora que eu tava parando, parou outro carro de polícia. Aí o cara já veio batendo assim no vidro com aquela lanterna, aquele chapéu, já em choque, sem saber falar nada. Aí o cara perguntou, por que você parou? Eu só falei, eu não parei, eu diminuí. Nem sei como isso saiu. Porque assim, eu diminui a velocidade, o cara já achou que eu tinha parado. Se reduzir um pouco, os caras já acham ruim. Passou, não satisfeito com um carro, já tinha o segundo, passou o terceiro. Aí o cara fez assim, pra ele continuar, não precisava parar, claro. Mano, eu tava me sentindo como? A bandidona, pra 3 carros de polícia me parar. Aí o cara começou a perguntar, tipo, por que você parou? Que não sei o quê. Fazendo um monte de pergunta assim, e eu já me diminuindo. Aí eu falei, eu tô perdida. Na real, antes disso, eu já falei, eu não falo inglês, desculpa. Já deixei claro, assim, que eu não sabia falar inglês, que meu inglês era uma bosta. Pra ele estar ciente da situação. Aí ele perguntou um monte de coisa, eu falei que tava perdida, pedi ajuda. Aí ele perguntou se eu, álcool, droga. Eu falei, não, sem álcool, sem droga, tipo, ProErd, né? Aí ele falou assim, tá, o que que aconteceu? Aí eu falei, eu tô perdida, não tem internet no celular. Falei isso assim, bem errado eu falando isso daí, né? Porque eu não conseguia dissertar, formular uma frase, ainda mais nervosa. Falei, minha internet, não tem internet no celular, me perdi do caminho. Aí ele perguntou pra onde você vai. Aí eu falei o endereço. Aí ele pediu DL, que é a carta daqui. Aí eu falei, não tem. Ele, por que você não tem? Aí eu entreguei a PID. Tava vencida, né? Aí eu falei assim, porque a minha prova é semana que vem. E era verdade, eu realmente tava com a prova marcada, só tinha vaga, tipo, pra um mês depois que eu agendei. Mas. Aí depois eu conto. Aí ele perguntou em qual cidade que eu ia fazer a prova, eu falei qual era a cidade e tudo mais. E ele podia me multar, porque assim, minha pista tava vencida, eu tava sem carta e eu tava mexendo no celular. Não assim conversando, eu tava assim mexendo pra tentar entender qual era a rua que eu ia virar. Então ele podia ter me multado por eu estar tocando no celular, porque aqui você toca, os caras já querem te multar. Aí ele falou, aí o outro, tinham dois, o outro foi super gente boa, esse tava grossinho, aí o outro falou, eu vou te ajudar a chegar em casa. Aí ele colocou assim no celular, rapidinho, mostrou e falou assim, procura o primeiro retorno. Essa foi a ajuda dele, assim, não foi uma ajuda muito boa, mas foi essa ajuda. Aí ele falou, segue aqui, procura um retorno e cuidado. Eu falei, obrigada. Como eu fui achar o caminho de volta se eu não tinha internet? Gente, eu peguei aquela rua e fui. Fui indo, vi um retorno, passei reto, aí virei no outro, falei, vou virar aqui, porque eu acho que eu já vi essa rua na minha vida. Como se eu tivesse visto, né? Virei no retorno, aí eu fiquei esquerda ou direita, aí eu vi um monte de carro indo pra esquerda, falei, vou pra esquerda também. Fui pra esquerda e fui indo. Aí eu pensei, mano, vou achar algum McDonald's, alguma coisa pra tentar achar um Wi-Fi. O que aconteceu? Eu escutei um barulho de um trem. Eu não sei se é trem que fala. É tipo um trem, tipo um metrô. É tipo um metrô, só que não é subterrâneo. Aí eu falei assim, mano, eu sei que o trem passa perto da minha casa, eu vou seguir o barulho do trem. Eu fui seguindo o barulho do trem até achar o viaduto que ele passa. Achei ele e falei, agora eu consigo saber onde eu moro. Mano, sei que eu consegui achar minha casa por causa do trem. Beleza, cheguei em casa, família, como foi? Dirigiu tudo certo? Eu falei, perfeito. Mas você não ficou com medo? Deu tudo certo, não errou o caminho? Perfeito, tô aqui, mano. Depois disso, eu olhava todos os dias a caixa de correio pra saber se a minha multa tinha chego. Eu falei, mano, se eu for multada, eu pago. Eles nem precisam ficar sabendo. Nossa, velho.
Foi assim, nervosismo. Conclusão, a multa nunca chegou. Graças a Deus. Mas assim, quase não dirigia naquela casa. Também me sentia presa. Porque é igual, tipo, Black Friday. Todo mundo vai nas lojas comprar coisa, vai ver promoção. Eu não tinha um carro pra ir. Eu dependia dos outros. Todo mundo, hoje eu vou fazer tal coisa. Eu não posso ir. Vamos combinar de ir pra tal lugar, a gente se encontra lá. A galera morava longe da minha casa. Não conseguia ir. E Uber novamente era caro. Na minha terceira família, que é essa que eu estou no momento, eu cheguei, tipo, não lembro se foi no primeiro dia, no segundo, a minha hosta falou assim, eu vou ir buscar o almoço. Você quer ir dirigindo com a gente? Eu falei, quero. Porque eu aprendi uma coisa, confiança. Passa confiança. Falei, quero. Fui dirigindo lá, ó. Só sei que na volta eu pedi desculpa pra ela. Falei, desculpa, eu não dirigi tão bem. Fiquei um pouco nervosa. Ela, não, você dirigiu muito bem, que não sei o que. Eu pedi desculpa porque, novamente, era um caminho que eu não conhecia e ela não colocou no celular, ela foi me guiando. Mas assim, não dirigi mal. E aí, chegou o final de semana, ela simplesmente falou assim, mandou mensagem. A chave está na mesinha. Pega o carro e vai passear se você quiser. Tipo, nem perguntou pra onde eu ia, com quem que eu ia, nada. Simplesmente falou assim, pega o carro e vai pra onde quiser. E aí, então, nós viemos pra essa cidade aqui. Aqui ela falou, se você quiser usar o carro, você me avisa, pega a chave e vai. Cheguei aqui, falei, vou fazer uma trilha. Ela falou, pega a chave, pode ir. E me deu o carro. E eu fui pra lugares longe. Quer fazer outra trilha? Eu te mando uma foto legal. Mandou. Eu via. Uma coleção legal. Simplesmente ia. Aí um dia, ela falou assim, Andresa, quero que você vá dirigindo pra cidade que a gente mora com as 3 crianças no carro. Um bebê de... Atualmente ele tem 11 meses. Uma menina de 6, uma menina de... Não, a menina tem 5,5 e a outra tem 4. Isso. 3 horas dirigindo pra outra cidade. Aí eu falei, tudo bem. Eu falei, mano, confiança é tudo. Eu sei, porque dirigir eu sei. Eu só tenho que prestar atenção, porque é uma estrada, vai passar caminhão e tudo mais. Só vamos. Mano, eu tava lá como 80 milhas por hora. Nem sei quanto que desce daí. 80 milhas por hora. Dirigindo com as 3 crianças, dirigi à noite. E simplesmente foi isso, passar confiança. Porque eu pensei, eu vou passar confiança pra ela de que eu sei dirigir, de que eu dirijo bem? Porque eu realmente sei dirigir. Não maravilhosamente bem, mas eu sei dirigir. Porque aí quando quiser pegar o carro, ela não vai poder falar que não. Ela não vai poder falar, acho melhor você ter na direção. Porque se eu dirigir com as crianças, eu vou saber dirigir sozinha. Entende? Esse foi meu pensamento. Sei que eu fui lá pra outra cidade, 3 horas dirigindo com as crianças. Aí acabou que eu fiquei 2 dias lá sozinha, porque as crianças foram ficar com os avós, na verdade. Os avós foram buscar eles na casa e eu fiquei sozinha lá, e eles aqui. Lá eu peguei o carro, fui dirigindo, fui pra outra cidade, fui passear, fui comprar coisa, fui no mercado. Depois disso a gente foi pra outra cidade, ficar na casa da tia dela. E aí naquela cidade ela falou, Andresa, tem um lugar aqui super lindo, 2 horas daqui, se você quiser ir com o carro pode ir. Mano, peguei o carro e fui. 2 horas de lá, simplesmente dirigi, fui conhecer o lugar. Coisas que se eu tivesse presa com a minha direção, ou se eu não tivesse experiência em dirigir, eu não teria feito, eu não teria conhecido a cidade que eu conheci. Aqui mesmo, nessa cidade que a gente tá aqui passando as férias, é uma casa nas montanhas, não tem ninguém que eu conheça perto, porque a cidade, acho que realmente quem mora aqui, acho que a galera só tá aqui passando férias. Então, assim, não conheço ninguém. Se eu não tivesse com carro, eu não ia poder fazer uma trilha, não ia poder fazer nada, ia ficar presa em casa, o que estaria mexendo com o psicológico, ainda mais nessa época de pandemia, que tá todo mundo preso. Então, é isso que eu quero dizer. Realmente venham com direção, venham pra ter carro, claro, novamente, dependendo da cidade. Por exemplo, eu sei que em Nova York muitas meninas dizem que não precisa de carro. Mas acho que Nova York em si, a parte do Huawei todo, mas assim, acho que as cidades ao redor talvez precisem. Mas as cidades que eu morei precisavam. E, novamente, pra mim, carro no momento é sinônimo de liberdade. Porque às vezes eu não quero ficar com a família, não quero ficar em casa ouvindo barulho, não quero ficar aqui, então eu posso pegar o carro e me mandar. Então, é isso. Espero ter colaborado de alguma forma com a minha experiência. E é isso.